Olá, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Aqui Ricardo Novaes, mais uma tarde juntos para batermos um papo, em relação às coisas interessantes da nossa vida. Dentre elas, eu gostaria de mais uma vez falar para vocês sobre um livro magnífico, um livro mágico que eu estou lendo, que é isso aqui, do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E nesse livro ele nos ensina técnicas pós-estudo, todo tipo de ciência. Ele estudou sobre a mente humana, sobre o subconsciente e como o subconsciente age na nossa vida. E aquele, baseado nos conhecimentos científicos e bíblicos, ele faz uma análise, dá uma aula, um show. Ele, além de terapeuta, também é um palestrante. E nas suas palestras ele conta as experiências vividas com seus pacientes, seus clientes. E de uma delas que eu gostaria de conversar com vocês hoje é uma parte do livro que fala sobre o perdão. E ele conta a história de uma moça. E nessa história ela é uma situação que me deixou bastante intrigado, porque isso acontece nos dias atuais e às vezes nós não percebemos ou não sabemos. Mas enfim, ele fala a respeito de uma moça. E esta moça foi criada com a sua mãe. Sua mãe, uma mulher muito difícil, fanática, traumatizada, sistemática. E para ela tudo era pecado. Nadar era pecado, jogar era pecado, ter relações sexuais era pecado. Homens eram maus. Ela tinha que os homens carregavam sobre si uma maldade muito grande, e ela impregnou isso na cabeça da sua filha. E a menina é uma menina por nome de Carol, e ela era uma menina que, uma das palestras do Dr. Joseph Murphy, ela procurou e ele percebeu nela uma menina retraída, uma menina triste, sempre vestida de preto, com meias pretas, e com medo de quem chegasse próximo a ela pudesse de alguma maneira tentar levá-la ao pecado. Em outras palavras dizendo, ela era totalmente desconfiada de tudo e de todos. Mas é uma menina que não vivia, não tinha paz e carregava sobre si uma culpa muito grande. E sempre que ela tinha contato com algum rapaz, ela se martirizava e morria no meio da culpa. E o Dr. Joseph Murphy começou a tratar dessa moça, e ele diz no livro que tratou dela por 10 meses. E toda semana ela visitava na sua clínica. E olha que interessante, essa moça ela tinha preconceitos, crenças que a matavam, porque ela, pela natureza humana, ela precisava se relacionar, ela queria se relacionar, ela queria ter uma vida normal, mas a religião, a forma com que a sua mãe a criou, fazia com que ela achasse que tudo era pecado e tudo era errado. Então ela fazia algo errado e se cobrava, se culpava, a ponto de viver uma vida miserável. E ela passou a tratar com o Dr. Murphy. E conforme ela começou a se tratar, ela começou a enxergar o poder que existia dentro dela de mudar tudo aquilo, de mudar aquela crença, de mudar aqueles pensamentos. E ela começou a tratar de forma diferente. Quando ela começou a aceitar que não precisava viver daquela forma, que não precisava viver sobre aquele jugo, que a primeira pessoa que tinha que se perdoar era ela e não Deus, porque ela achava que Deus a havia condenado. E ela achava que estava sempre sob o jugo da condenação de Deus. E quando ela entendeu que primeiro que tinha que se perdoar era ela mesma, porque a pessoa, para dizer que ama a Deus, que perdoa, primeiro ela tem que se perdoar. A partir do momento que ela se perdoa, ela entende a vontade de Deus. E ela começou a entender dentro da Bíblia, dos conceitos da mente, do consciente, do subconsciente. Ela começou a entender o que ela estava fazendo não era nada de pecado, não era nada de errado. Ela estava apenas querendo viver dentro dos limites da legalidade, mas querendo viver. E o que aconteceu? Ela foi numa loja,
roupa, passou a usar uma roupa mais atraente, uma roupa mais moderna. Foi numa loja de cosméticos e recebeu ali um banho gratuito e passou a ser uma menina mais feliz. Infelizmente precisou romper com a família, porque a família tinha uma cabeça fechada, mas ela passou a viver livre, até que um dia, numa das suas consultas, ela foi visitar o Dr. Joseph Murphy, e quando ela chegou no consultório, tinha um rapaz que estava esperando para ser próximo a ser atendido, e o Dr. Joseph os apresentaram de maneira bem simples e rápida. Resumindo, passando 6 meses, os dois se casaram e viveram felizes. Ou seja, ela se perdoou e ela entendeu que a vida que ela precisava viver não era uma vida de uma escrava. Então, a reflexão que eu queria fazer sobre isso é que as tradições, a religiosidade faz conosco, faz com os nossos jovens, faz com as nossas crianças. Ela vive uma vida de escravo, uma vida fanática. Nada em extremo é bom, nada em extremo. Tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter uma compreensão, tudo tem que ter um diálogo. Toda situação tem 2 lados. Toda versão bíblica tem que ser bem analisada. Todos os ensinamentos, todas as doutrinas. Está chegando se nós estamos reproduzindo aquilo que nós aprendemos, da maneira que nós aprendemos. E está chegando a hora de nós ressignificarmos isto, fazer alguns ajustes na interpretação de alguns textos bíblicos, doutrinários, porque nós não podemos entregar a nossa mocidade, as nossas irmãs, nossos irmãos para a morte, para a depressão, para o suicídio. Há anos passados nós pregávamos um Deus ditador, um Deus ruim, um Deus irado, um Deus mau. E nós lembrávamos apenas daquela parte que diz: o seu furor dura apenas um instante. Só que nós esquecíamos o que está escrito depois, que o seu favor é eterno. Então nós pegamos apenas o lado duro de Deus e esquecemos da sua benignidade, que é eterna. Se a benignidade de Deus é eterna, por que nós temos que mostrar um Deus tirano, um Deus ruim, um Deus mau, um Deus que não perdoa, um Deus que não dá segunda chance, um Deus que não tem conversa com Ele? Por quê? Onde nós tiramos esse Deus? Do Velho Testamento? Sim, do Velho Testamento, às vezes Deus precisou se mostrar duro com o povo, mas no Novo Testamento em diante, depois que veio Jesus, Deus não precisou mais de tratar o povo com tanta dureza, com tanta ira, porque Jesus é o nosso advogado e Ele veio para interceder entre Deus e o homem. Ele veio como porta-voz de Deus e do homem. E após nós entendermos isto, nós temos que entender que o nosso povo, que a nossa mocidade, que a nossa irmandade não precisa viver no jugo que nós vivemos, que nós passamos. Os tempos mudaram, as mentes evoluíram, as coisas evoluíram. Nós não precisamos entregar nossa mocidade para o pecado, nós não precisamos entregar o nosso povo para o pecado, mas nós temos que mostrar para eles que se errou, tem chance, não está condenado. Se cometeu algum pecado, não está condenado, não é o fim. O maior dos pecados, o pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta não tem perdão nem nessa terra, nem nessa vida, nem na vindoura. Então por que nós ainda se apegarmos, se atermos a coisas tão banais? Deixa Deus guiar o povo, ensina o bom caminho, mas não apedreja, não mata, não exclui. Para de preconceito, está na hora de acabar o preconceito no meio do povo de Deus. Seja você de qualquer igreja que for, não seja fanático, não seja destruidor de alma, não seja sentenciador, não seja um Deus que fica ali na porta dos céus dizendo quem entra e quem sai. Somente Deus
pode determinar, seja o homem tiver cometido qualquer pecado que tenha sido, é Deus quem vai determinar a entrada dele no reino ou não. Não sou eu, não é você, e não é líder religioso nenhum nesta terra que pode determinar a salvação de ninguém. E enquanto Deus for Deus, nós não temos que ditar ordens para ninguém. Devemos sim ensinar os bons costumes, ensinar um bom caminho, ensinar o caminho do evangelho, o caminho do perdão e da salvação, mas nunca devemos expor a vida de ninguém, seja ele quem for, se tem ou não tem direito à salvação. Às vezes você que está falando não tem o direito da salvação e bate no peito achando que tem. Toma cuidado, está na hora de nós revermos nossos conceitos, rever os nossos pontos doutrinários, rever aquilo que nós entendemos como vindo da parte de Deus, e quando vindo da parte do homem, por uma interpretação errada da Bíblia ou por uma interpretação antiga que os antigos trouxeram até aqui. Que o dom da misericórdia caia sobre nós, que o dom do perdão, que o dom do verdadeiro amor, porque quem ama de verdade não joga no inferno. Quem ama de verdade vai buscar das garras do adversário e traz para a luz e não joga para as trevas. Tem muita gente jogada nas trevas, tem muita gente sendo ignorada. Ainda aos dias de hoje, tem muita gente que não sauda o outro, não dá uma paz de Deus, uma paz de Jesus, porque a pessoa cometeu, na teoria daquilo que ele aprendeu, um pecado, quando todos nós cometemos pecados a todos os momentos. Deus não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Deus não ama o pecado, ele ama o pecador, ele abomina o pecado, mas ele nos deu a oportunidade a cada dia reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e melhorar os nossos caminhos. Então, se você é daqueles que julga, você está sendo julgado. Com o mesmo julgo que julgares, será julgado. Com a mesma medida que medires, serás medido. E diz a palavra ainda que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, para de ser o bom, para de se achar superior, porque você está dentro da igreja, porque a sua vida ainda não tem nenhum risquinho, né? Nenhum resquício de... Tua vida externa pode não ter nenhum resquício, mas a tua vida interna está manchada por sangue de inocente, está manchada por condenações de pessoas que não precisavam do seu jugo. O próprio erro que ele cometeu já é um peso bastante pesado nas costas dele. Então não é você que tem que colocar mais peso, não sou eu, não é ninguém. Deus deu ao homem a consciência. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Não queira ser você o livre-arbítrio do homem. Deus deu a ele a oportunidade de ir diretamente a Deus por intermédio de Jesus. Não queira ser você o intermediário entre Deus e o homem. Você não tem condição, nós não temos condição nem de salvar a nós mesmos. Quem dirá querer salvar os outros? Nem de avaliar as nossas próprias ações, quem dirá avaliar as ações dos outros. Então, mais amor, mais humildade, mais humanidade e mais temor de Deus no coração de cada um de nós. Forte abraço, um beijo a todos. Lembra sempre que nós somos mais fortes. Estaremos juntos, se Deus quiser, até depois do